Às vezes, parece que o mundo lá fora está girando numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. É uma notificação atrás da outra, a pressão para ser produtivo o tempo todo, a sensação de que estamos sempre atrasadas para a própria vida. Mas e se a gente escolhesse ser diferente? E se a produtividade não fosse sobre fazer mais, mas sobre viver melhor? Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu espaço. Esse aqui é o meu cantinho, lugar seguro, para a gente falar sobre slow living. Aqui a gente não corre contra o relógio, a gente aprende a caminhar junto dele. Como muitos de vocês sabem, eu trabalho de home office e tenho aqui um bando de cachorros, são 4 cachorros que me acompanham o dia todo pela casa. E aqui eu gosto de cozinhar, eu gosto de organizar a casa, eu gosto de inventar moda, então sempre tô com algum projeto, eu sempre tô fazendo algum hobby diferente, que é o que eu aprendi a curtir depois que eu comecei a curtir o slow living na minha vida. E manter a calma no meio do caos nem sempre foi natural para mim. Eu sempre gostei de correr, eu sempre gostei de parecer produtiva aos olhos dos outros, não só para mim. Não que agora eu não seja mais produtiva, mas eu aprendi a me dar valor. Eu aprendi a olhar o que era importante para mim e não para os outros, e não ao que era legal aos olhos dos outros, como antigamente. Isso foi realmente uma construção ao longo aí de 3 anos. Não foi fácil, não foi muito natural de início, mas hoje eu quero compartilhar com vocês os 5 passos que eu tomei no início. Claro que não foram todos de uma vez só, mas eu tomei 5 passos que foi o start inicial para ver que realmente que slow living era o melhor caminho para mim nessa etapa da minha vida agora. O primeiro hábito mudou completamente a química do meu cérebro pela manhã. Não pegar o celular assim que acordo. Antes eu abria os olhos e já era bombardeada por notícias ruins ou e-mails de trabalho. Já acordava estressada. Agora meu compromisso é com o meu corpo. Eu dedico de 15 ou 20 minutos para yoga ou apenas um alongamento consciente. Não é a performance, não é fazer poses bonitas. É para dizer para mim mesma, eu estou aqui, eu habito esse corpo. E claro, com 4 cachorros o yoga nunca é solitário. Eles acham que o tapete é um convite para brincar. E tudo bem. Isso também faz parte de começar o dia rindo, leve e não estressada. Tente começar o dia movimentando a energia estagnada do sono antes de deixar o mundo entrar na sua cabeça. O segundo hábito é transformar uma necessidade em um ritual, o momento do café. Para muita gente, o café é só combustível para acordar rápido. Para mim, é um exercício de mindfulness, de atenção plena. Eu gosto de preparar o café ou o meu chá, sentir o cheiro do pó fresco, ouvir o barulho da água caindo. E nesse momento, eu não estou planejando o almoço, nem pensando na reunião das 10. Eu estou apenas ali, existindo com o meu café. A escolha número 3 não foi uma escolha fácil, porque dependeu de que eu deixasse de lado uma coisa que eu amava muito, que era consultoria de imagem. Então, eu trabalhava com 2 coisas completamente diferentes. A consultoria de imagem, que é algo que realmente eu amava transformar o estilo e principalmente a autoestima das pessoas e principalmente das mulheres. Mas é algo que com o tempo eu vi que começou a não me fazer bem, né? Porque muita correria e no meio disso tudo eu perdi o meu pai e eu consegui visualizar que eu estava longe de quem eu amava, de que eu não estava aproveitando o suficiente as coisas que eu queria. Eu fiz uma escolha muito difícil na minha vida, que foi largar a consultoria de imagem e ficar com o meu outro emprego, que eu trabalhava com 2 coisas completamente diferentes, que é um emprego que eu trabalho de casa, que é lidar com números o tempo todo, então não é um trabalho super leve. E um dos meus desafios de trabalhar de home office foi me impor limites. E foi uma construção difícil. Porque quando você trabalha de home office, você acaba indo além do que você precisa. Então, assim, no início, eu tinha dias que eu ficava trabalhando até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, eu me impus a trabalhar somente
até as 18 horas. Então, tem dias que eu consigo terminar até as 17 e aí eu já estou livre para fazer as minhas coisas, os meus hobbies, organizar minha casa, que é uma coisa que eu adoro. E é muito difícil para quem trabalha de home office se impor limites. Então, a terceira coisa que foi importante para mim foi impor o limite de home office. Depois dessa construção inicial, eu vi que eu precisava de ter um hobby. Eu não tinha hobby já tinha muitos anos, né? Eu não conseguia relaxar mais. E uma das coisas que eu comecei, que é algo que eu fui aprendendo com a minha mãe, que eu lembro que eu até criticava ela, que ela gostava demais de plantas. E hoje eu me vejo muito parecida com ela. Praticamente a minha sala tá virando uma selva. Depois eu vou dar um close aqui para vocês verem. O quarto hábito para mim, que é algo muito importante para mim, é a conexão com a natureza, mas eu vivo no interior, tem uma mata aqui do lado lindíssima, mas não é toda hora que você consegue estar ali em contato. Às vezes você mora no meio da cidade, como que você vai ter contato toda hora com a natureza? Além de sair para olhar o céu, que é um contato muito lindo de olhar os passarinhos, escolhi trazer a natureza para dentro de casa. Então, assim, eu tenho muitas plantas, não tanto que eu gostaria, mas eu comecei com aquela jiboia ali que tá no canto e ela tá passando por toda a minha sala. Cheguei na floricultura e falei, eu preciso de uma planta que não precisa de muitos cuidados, porque eu já matei várias. Então leva a jiboia, porque a jiboia, ela é muito fácil de lidar. Você aguarda uma vez na semana, se tiver o tempo mais frio, se tiver mais seco, você tem que ficar olhando ali o solo. Secou, você agoa, geralmente 2 vezes na semana. Dessa, eu já tirei várias, porque você consegue tirar um pedacinho dela e fazer a propagação, que é colocar num vasinho com água, esperar criar raiz, aí você passa por um vaso, e aí você coloca em outro lugar, depois ela cresce, depois você propaga de novo. Então, para mim, a jiboia, ela foi o start. Eu tinha ali uns vasinhos ali de fora, com algumas coisas, com uns temperinhos, mas ela que passando na minha sala é ter o contato toda hora com a natureza. Eu também tenho uma horta, no momento eu não posso mostrar porque ela não tá bonita, mas depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou organizar, que tá naquela fase já de final de ciclo, início de ciclo. Então, se você não tem nada de natureza, compra um potinho com tempero, pode ser um manjericão, pode ser uma cebolinha, só de você estar cuidando daquilo ali, você vendo crescer. Nossa, gente, é muito maravilhoso, é muito satisfatório. E viver o slow living, ele não significa que seus problemas eles vão desaparecer. Significa que você vai criar um espaço dentro de você onde você vai se sentir seguro. Você vai aprender a lidar com esses problemas sem adoecer, como eu fiz no passado. Café da manhã calmo, uma manhã calma, um yoga, uma meditação, uma leitura de um livro, uma receita que te lembra sua avó, sua mãe. Às vezes as coisas mais felizes, elas estão nos pequenos detalhes da vida. Eu queria saber de você quais são os hábitos que você acha que você precisaria incluir na sua rotina ou tirar da sua rotina para você se sentir melhor hoje. Um abraço a todos e boa semana.